O Hora de Agir de hoje continua aqui na Fábrica de Água de Alcântara, em Lisboa. Estamos a conversar com a ciência, para com ela compreendermos que desafios são estes da gestão da água neste que é um clima que já mudou. No programa de hoje é hora de falar sobre as novas origens de água que já fazem caminho aqui em Portugal, numa conversa com três cientistas, Filipe Duarte Santos, Manuela Moreira da Silva e José Rato Nunes, que nos trazem uma visão muito abrangente das várias utilizações possíveis da água. E hoje vai ser a hora de falarmos da água reciclada e da dessalinização. Em que utilizações é que estas podem fazer mais sentido e como poderão ser solução para este tempo que é já de escassez e de stress hídrico. Professor Filipe é um homem da física. Isto nós hoje estamos a falar tanto de APRs, águas para reutilização, e da dessalinização é já um salto quântico, não é? Eu penso que já há bastantes países que estão a utilizar essas técnicas para aumentar as suas disponibilidades de água e estamos num local em que já se faz esse tratamento, porque tudo depende do grau de tratamento das águas residuais urbanas. Ele pode ser suficiente para que essa água se possa beber. E aqui, no local onde estamos, na Fábrica da Água, há uma cerveja que é produzida é vir assim, uma cerveja com água com água, quer dizer, portanto, eu penso que é necessário fazer um esforço no nosso país, no sentido de esclarecer as pessoas de que esta é uma tecnologia que é fiável, que é utilizada em muitos países e que nós temos a capacidade tecnológica e de engenharia e científica para providenciar às pessoas água reciclada urbana, não é? As APRs, para diferentes fins, não é? Seja o fim para a agricultura, e necessita de um certo grau de tratamento, ou seja, mesmo para consumo, não é? Acha possível, por exemplo, nós estamos aqui nesta fábrica de água, são 50 milhões de metros cúbicos por ano, mas toda esta zona de Lisboa são 200 milhões de metros cúbicos. É possível utilizar esta água para reutilização também para recarga de aquíferos? Acha que essa pode ser uma solução no futuro? Há certos países que estão a fazer isso e digamos que a tendência que tem havido em Portugal, face à escassez de água, é estar a recorrer aos aquíferos de uma forma sistemática. O país está todo furado, não é? Quer dizer, eu penso que são, se a memória não me falha, estão referenciados 200 mil furos pela Agência Portuguesa do Ambiente, mas provavelmente há muitos mais. E agora, finalmente, a APA está a reconhecer que é necessário, enfim, de certo modo, saber o que é que está a passar e, sobretudo, qual é a qualidade da água que está a restar, não é? Aquela que resta nos aquíferos, qual é a sua qualidade de água. Portanto, essa não pode ser uma solução de médio nem longo prazo. E recarregar os aquíferos é uma coisa que se faz em muitos sítios, porque é realmente uma reserva muito importante de água que o país tem. Mas nós temos aqui em Portugal, e não há muitos países assim, esta situação de água ser privada, não é? Quem tem o seu terreno também tem o que está no subsolo. Isso dificulta também um bocadinho essa gestão. Dificulta, e é uma lei muito antiga que significa que tudo o que está no subsolo pertença do proprietário, não é? do terreno. E isso dificulta a gestão. Na União Europeia só há 2 países em que a situação é deste tipo, não é? Quer dizer, os aquíferos, as águas subterrâneas são propriedade privada, que é Malta, e Portugal, que tem esta lei muito antiga, enfim, que me parece que era uma reforma bem-vinda, tornar essa água subterrânea pública, não é? José Rato Nunes, uma das questões que muitas vezes se impede de avançar com esta recarga de aquíferos com água para reutilização é a qualidade que se pode garantir nesta água reciclada. Mas o facto é que muitas vezes a água que acaba por chegar aos aquíferos já leva alguns nitratos e outros componentes provenientes da fertilização de muitas culturas. Portanto, nós aqui se calhar temos que trabalhar em vários campos, na questão da qualidade da água para reutilização, mas também na água que acaba por ser utilizada na atividade agrícola e que depois, de certa forma, também vai com estes componentes poluir, não sei se posso dizer assim, os aquíferos. Não, é uma forma de poluição, sem dúvida nenhuma. O excesso de nitratos que se vem utilizando há muitas décadas em algumas culturas, juntamente com aqueles que vêm da atividade pecuária,
têm poluído aquíferos. Há vários aquíferos em Portugal que estão poluídos com nitratos e que estão perfeitamente delimitados e sabe-se quais são e estão geralmente associados até às zonas de produção pecuária mais intensiva. Bem, isso juntamente com a matéria orgânica solúvel que lá vai parar, há vários contaminantes que vão poluir esses aquíferos. Daí que eu não veja com maus olhos que se utiliza águas recicladas na recarga desses aquíferos, porque a poluição, em muitos casos, nós estamos a metê-la lá de outra maneira e, portanto, isso seria claramente... Mas para mitigar isso, é que nós estamos aqui a falar do problema, qual seria a solução? Uma das soluções é o agricultor ter a água de rega analisada. São análises relativamente baratas, são insignificantes os custos a nível de uma exploração agrícola e saber exatamente a quantidade de nitratos que essa água contém. Multiplica pela dotação que está a utilizar, pelos milhares de metros cúbicos que está a utilizar e vê quantos quilos de azoto é que lá está a pôr só na água de rega. Relativamente Isso pode até gerar poupança, não? Gera uma enorme poupança porque relativamente à adubação que vai fazer, e os adubos azotados são todos os adubos mais caros, vai subtrair do que teria que aplicar aquilo que aplica naturalmente na água de rega. Gera poupança e gera uma mais-valia ambiental enorme. Pelo que eu vejo, a dessalinização muito para suprir as necessidades da habitação das pessoas, não tanto para a agricultura. Neste momento acho que é um sistema que, aos encargos energéticos que tem, aos preços que tem, a atividade agrícola não consegue suportar esse tipo de preços. A gestão da água, a gestão sustentável da água tem que ser um dos pressupostos é que seja ajustado exatamente às especificidades do território e das comunidades. Ora, quando nós integramos uma origem de água alternativa, nós devemos perceber onde é que ela está, quantidade e qualidade e usos que a podem integrar. Quando nós falamos em APRs, na nossa realidade não faz sentido utilizar APRs para recarregar aquíferos. Ora, se a APR tem nitratos, o azoto, se a APR tem algum fósforo, se tem potássio e se tem outros nutrientes que podem ser úteis numa agricultura que se quer mais circular e mais sustentável, faz muito mais sentido utilizar a APR que sai de uma hectare como esta, numa lógica de proximidade para rega de ou espaços verdes urbanos que deixam de carecer de fertilização ou de produtos agrícolas para a produção de alimento. Por exemplo, Mas tem que haver aí proximidade, fazem pontos superiores a 40 km, pode não ser já viável essa... Portanto, quando se faz um estudo de utilização de uma APR, a primeira questão a ver-se é, na periferia da hectare, qual é a procura de água com aquelas características qualitativas e depois se a hectare tem capacidade para produzir quantidade suficiente para que seja viável a construção da infraestrutura de adução. Ora, por exemplo, na realidade do Algarve, o que faz mais sentido neste momento é claramente a rega dos campos de golfe, desde que tenham variedades de relva que se ajustem àquela salinidade e, obviamente, a rega de alguns pomares, nomeadamente citrinos. E quando pegamos nisto, leva-nos a uma outra questão, que é nós precisamos de produção de alimentos e precisamos de perceber como é que, nesta época em que todos temos um enorme compromisso com a neutralidade carbónica, nós vamos pôr a água no centro desta circularidade, vamos produzir alimentos gastando menos energia, menos água e menos fertilizantes. E por 100 gramas de alimento produzido, reduzirmos a nossa pegada carbónica. Lá aquele estudo lá no Algarve, lá com... Exatamente, no Algarve nós fizemos um estudo com as águas do Algarve, na hectare que está posicionada mesmo ao lado do aeroporto de Faro e conseguimos demonstrar que teríamos água suficiente para regar todo o pomar de citrinos que está na periferia da hectare e que ao fazermos isto nós conseguiríamos reduzir em 50% a pegada de carbono por quilograma de laranja produzida. E portanto eu julgo que o futuro é este, o futuro é nós tiramos partido deste mundo digital, integrarmos a informação e percebermos que não há soluções universais nem estáticas. Portanto, para quem tem propriedades na proximidade de uma hectare ou de uma fábrica de água, que é a nova denominação, pode ser uma excelente opção procurar esta água reciclada. Claro, Isto é algo que, do ponto de vista... Isso, sem dúvida nenhuma. E uma coisa que eu gostava de deixar claro e que deixa claro... eu só não consigo responder ainda uma pergunta, que é se o agricultor hoje tem água a 5 cêntimos,
só irá pagar uma água para reutilizada a 20 cêntimos, portanto 4 vezes mais, no dia em que deixar de ter a água a um preço mais reduzido. Penso que Sim, do ponto de vista económico isso seria lógico. Mas temos que aqui colocar o ambiente na equação, não é? temos que colocar aqui o ambiente, mas vamos ver uma coisa que eu costumo dizer sempre que quase que tenho a oportunidade de falar, que é os agricultores são dos maiores preservadores do ambiente. Porquê? Porque eles dependem do ambiente para subsistir. Portanto, se há alguém que preserva o ambiente e é preocupado com o ambiente, são sem dúvida nenhuma os agricultores. Sempre foram, sempre serão. Pronto. Mas dentro do que é razoável, se calhar, o preço da água pode subir ligeiramente. Não tem que pagar esta água a 20 cêntimos, como se calhar também não tem que pagar a outra a 5. Pode haver uma tarifa, independentemente de onde vem a água, que seja justa e que permita a rentabilidade, que seria a melhor solução de todas. Há, de facto, nos primos de rega, sobretudo mais antigos, uma carência de investimento, e isso tem que ser investimento público. Não podem ser os agricultores, porque não têm sequer esses meios, para aumentar a eficiência desses perímetros de rega. Nós continuamos a regar com canais a céu aberto, continuamos a regar com sistemas que a água é libertada da barragem. Se houver algum problema num sistema de rega, a água já não pode regressar à barragem porque não vai subir pelo gradiente de gravidade, portanto é sempre água que se perde. Nós podemos ter sistemas de muito mais elevada eficiência. E isso é um trabalho que tem que ser o governo a fazê-lo, não pode ser o agricultor individual que não tem essa capacidade, é totalmente impossível. Mas podemos caminhar cada vez mais nesse sentido. Depois, fontes alternativas de água, os agricultores estão abertos a elas. Agora, desalinização, aumento de 10 vezes o preço que ele está a pagar atualmente, por isso simplesmente representaria a falência da generalidade, muito próximo da totalidade dos agricultores de regadio que temos hoje em dia. Um dos problemas que nós vivemos hoje, que é o de maior preocupação, é esta seca estrutural a sul do Tejo, e esta situação é particularmente importante no Algarve. Todos os anos nós estamos a dizer, será que vai chover, será que não vai chover, o que é que acontece se não chover? Estas soluções da APR e da dessalinização são por si só suficientes ou nós temos que ir mais além, na sua opinião? O primeiro, digamos, objetivo é que as pessoas se consciencializem da importância da água e usem a água como um bem precioso, sobretudo no nosso tipo de clima, que está em mudança para um clima mais seco e mais quente. E, portanto, a mudança de comportamento, que é um processo lento, é o primeiro ponto. O segundo ponto é a maior eficiência no uso da água nas 3 componentes. Na componente da agricultura, na componente municipal, das nossas casas e na componente industrial. E depois temos que encontrar, porque isto não chega, não chega de facto, e é preciso decidir, e aí está um bloqueio que em Portugal muitas vezes é frequente, que é o bloqueio de não conseguir decidir, porque há muitas opiniões diversas e porque é um investimento vultuoso, etc. Mas temos que decidir quais são as novas disponibilidades de águas que vamos criar, e que são as APRs, em primeiro lugar, mas isso depende de haver uma densidade de população que permita a produção dessas águas, e depois a desalinização, evidentemente, nas zonas costeiras, que também tenham necessidades de água prementes. José Rato Nunes, aqui na situação do Algarve, nós tivemos já perante aquela opção de que torneira é que vamos fechar, se a da agricultura, se a do consumo humano. Acha que estas soluções que estão em marcha para no plano de eficiência hídrica do Algarve, para aumentar as disponibilidades de água, são suficientes, tendo em conta os cerca de 140 hectómetros cúbicos que a agricultura no Algarve necessita neste momento? Não sei se serão suficientes. Eu acho que, tal como o professor estava a dizer, o sistema de água tem que se gerir tudo no seu conjunto. Temos que usar todas as fontes da forma mais racional possível. Temos que utilizar as APRs, no Algarve sobretudo, para regadio. Porquê? Porque a agricultura pode consumir uma água com muito menos qualidade do que aquela que é necessária para o consumo humano. O facto de lá haver nutrientes não é positivo, não é sequer negativo. Portanto, com menos tratamento, com menos custos de tratamento, a agricultura pode utilizar essa água. E, portanto, temos que recorrer a essa água.
A desalinização ainda está muito cara, mas se a desalinização for utilizada para consumo humano, significa que mais água é libertada para a agricultura. Temos que aumentar a capacidade de reservatórios, temos que aumentar a eficiência de rega. E todos estes aspectos em conjunto, de reutilização, de novas fontes, se darão uma resposta cabal, não lhe consigo dizer, mas que melhorarão em muito a situação dramática, por vezes, que se faz sentir nessa região, é isso, com certeza. Como é que vê esta situação do Algarve, que é tão próximo, não é? No meu entendimento, a agricultura no Algarve tem que ser repensada. A agricultura é fundamental, a agricultura deve fazer-nos pensar que culturas queremos, que culturas devemos ter. É impensável que até há um ano atrás no Algarve se produzisse arroz. Isto é verdade. Isto é impensável no Algarve. Não é uma cultura adaptada ao clima? Se olharmos com os pressupostos lógicos, É é altamente impensável. adaptado ao clima, menos à parte da água, porque de facto o calor que existe bom no para o arroz. Algarve e as amplitudes térmicas são excelentes para o arroz. Agora as necessidades hídricas do arroz, que em Portugal andam nos 17, 18, 20 mil metros cúbicos por hectare, são impensáveis em algumas regiões. E portanto isso leva-nos a Não uma... faz sentido, penso que não faz Exatamente. sentido. Faz sentido. E isso leva-nos a uma discussão muito acesa de que tipo de culturas nós devemos ter, e a conclusão normalmente é a mesma, que é, no fundo, nós corremos atrás sempre dos 5 P's das Nações Unidas. Nós queremos uma agricultura que seja próspera, ou seja, culturas que sejam rentáveis. Queremos culturas que respondam às necessidades das pessoas, o segundo P, mas também queremos que estas culturas não nos eliminem a biodiversidade e daí a guerra dos abacates e, portanto, o P do planeta. E a seguir, obviamente, nós queremos ter um conjunto de ações políticas e integradoras de origens e de consumos que permitam a paz na região e que, obviamente, nos garantam que nós podemos trabalhar em parcerias uns com os outros. E reparem, porque é que eu fui buscar os 5 P's? Porque a água não pode ser gerida de uma forma setorial. A água tem de ser gerida de uma forma integrada. E enquanto nós não conseguirmos, setor a setor, percebermos qual é o contributo e quais são as cedências que poderemos fazer uns com os outros, nós não vamos chegar a uma gestão sustentável da água numa região como o Algarve. A agricultura não pode ser vista como o mal da fita, porque os ambientalistas, se forem às cegas, vão dizer que a agricultura é 0,6% do PIB na região e 56% do consumo de água. Não podemos olhar só para isto, mas estes são dados atuais. E, portanto, a questão que se põe aqui é que agricultura queremos, como vamos gerir a água de forma eficiente para termos essa agricultura, porque o Algarve não quer ser um jardim mediterrâneo para os alemães. O Algarve quer ser, obviamente, um território próspero e sustentável. Ricardo, é um desafio enorme, mas temos que o enfrentar. Ao fim de 3 dias sem água, nós não conseguiremos sobreviver. Depois, mais alguns dias sem alimentos, também não. Mas nós só nos lembramos da água quando estamos na iminência de que esta falte nas nossas torneiras ou nas torneiras dos campos agrícolas. No Algarve, o ano passado, num momento de stress hídrico, já tivemos que fazer esta opção. E para termos águas nas torneiras lá de casa e também dos hotéis, tivemos que fechar as torneiras da agricultura, gerando assim perdas naquela que é necessária também produção de alimentos. Num tempo de crise climática e com esta população mundial a crescer, este será dos temas mais importantes. Gerir melhor a água, guardando-a para quando precisarmos dela, sermos também mais eficientes na planificação, na monitorização dos sistemas para não perdermos esta água em fugas das condutas, depois de gastarmos imensa energia para a captarmos, tratarmos e distribuirmos. Precisamos também de produzir nova água, a água dessalinizada a partir de um oceano que é uma fonte inesgotável de água e apostar também nestas APR, nas águas para reutilização na agricultura, campos de golfe e no futuro, quem sabe, venha a ser possível fazer como em Singapura, em que a água reciclada já é também utilizada para o consumo humano. Hora de agir.
Um abraço, amigo, e nós temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!